Então vamos lá. Eu vou beber um pouquinho de água. Nós vamos para o nosso tema. Eu vou pedir para os meninos colocarem aí. Israel, o povo da aliança de sangue. Aleluia. Eita, tomei banho. Tomei um banho. Israel é aí o povo da aliança de sangue. Nós vamos falar desse tema. Falar da aliança de sangue é precioso. Eu creio que é libertador. Abre os nossos olhos. Eu não sei se você é assim, mas quando a gente entende sobre o sangue de Jesus, o propósito disso é abrir os olhos do nosso entendimento e você ter ainda mais revelação sobre isso e se aproximar ainda mais de Jesus Cristo. Então eu creio que esse é o propósito desses temas. Então eu sou muito grata ao pastor pela confiança, por dar a gente aí esse desafio, estudar. Temos que estudar mesmo. E nós temos aí esse tema para seguir durante esse mês. Então receba tudo. Não percam nada, porque é muito precioso. Foi uma matéria que marcou a minha vida. E eu sei que tudo aquilo que o Senhor fala a respeito do seu sangue é tão precioso, é tão poderoso. Então curva a sua cabeça, eu quero orar. Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças porque há um poder na sua palavra, há poder, Pai, no nome de Jesus, há poder naquilo que o Senhor conquistou para nós através da cruz, Pai. E é tão precioso isso que nós não podemos desperdiçar, Senhor. E eu creio no nome de Jesus, Pai, o Senhor falando aos nossos corações, falando a cada um de nós, Pai, com um propósito, Pai, não só de alcançarmos, mas também de revelar-se a nós, Senhor. O seu sangue é tão poderoso, Pai. E Ele faz e fez tantos milagres nas nossas vidas. Que nossos olhos do entendimento sejam abertos e iluminados. Que nós possamos desfrutar, Senhor, da preciosidade de sermos feitos filhos de Deus, Pai. Obrigada, Pai, porque o seu sangue, Pai, nos tornou filhos, Pai. E como filhos, juntamente como filhos, Pai, nós somos herdeiros, Pai. Oh, Pai, como somos gratos, Pai, pelo teu favor, pelo teu amor, Pai. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então nós vamos falar aí, Israel, o povo da aliança de sangue. Sabe, o pecado, ele não pode ter contato com o sangue de Jesus Cristo. Olha aí que maravilha. O pecado, ele não tem contato com o sangue de Jesus. Então, quando você tem conhecimento e tem o entendimento, e esse entendimento, ele está dentro de você, você tem a consciência que o sangue de Jesus foi derramado pela sua vida, e você está coberto pelo sangue de Jesus, o pecado, ele não pode tocar. Mas a questão é, como que o pecado às vezes tem acesso à minha vida? Porque você deixa de ter a consciência, você deixa de entender que você está coberto e você sai dessa cobertura do sangue. Então você não pode sair da cobertura do sangue de Jesus, amém? Porque você tem um propósito, tem um caminho a ser seguido. E em relação a esse povo da aliança, a gente vai falar de Israel, mas a aliança que Deus tinha com Israel, nos tempos de Moisés, que foi o libertador desse povo, garantiu para ele proteção, tanto física, como proteção na vida deles física, proteção contra os inimigos, contra as pestes, contra as pragas, proteção contra as doenças. Então, tudo que o Senhor fez com a aliança que Ele tinha com Israel foi para protegê-los, para os livrá-los, para os prosperar. Essa aliança garantia ao povo de Israel que o libertador viria para garantir a sua salvação. Aleluia, muito semelhante com Jesus. Então nós temos uma aliança também com o Senhor. Eu quero que você abra lá em Hebreus capítulo 7, no verso 22. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos o livro, vocês viram, né? O pastor compartilhou o livro do E.W. Kenyon, que é a Aliança de Sangue. Vocês têm que ler esse livro para vocês como continuarem acompanhando as ministrações. É muito bom. Mas eu também estudo em cima desse livro aqui, o Precioso Sangue de Jesus, que é do Kenneth Ferreira. É um livro maravilhoso, é um livro pequenininho, mas tão poderoso. Tem tantas preciosidades aqui em relação ao sangue. E um outro livro que eu também quero indicá-los é o Marcados pelo Sangue, de Jânio César. Esse livro também é maravilhoso. Então, você quer se aprofundar mais sobre esse ensino,
mergulhe nesses livros. No Verbo Shop tem, não empresto porque está autografado, então pode ser que ele não volte. Então eu prefiro ficar com o meu autógrafo, tá bom? Então eu já peguei o autógrafo deles, menos do que a gente Ferreira, se quiser, tudo bem. Mas os demais, eu já peguei o autógrafo, então não dá para emprestar, tá bom? Mas no Verbo Shop tem, tá garantido, só entrar no site ou aqui na igreja que eles conseguem para você. Então eu abri lá, Hebreus capítulo 7, do verso 22 diz: Jesus tornou-se, por isso mesmo, aleluia, por isso mesmo, Jesus se tem tornado, põe na NVI para mim. Melhor na NVI. Isso. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Então, Moisés foi o libertador de Israel. Mas Jesus tornou-se a garantia de uma aliança superior. Você vai ver o Antigo Testamento com a visão do Novo Testamento. Amém? É assim que você abre os olhos para a Bíblia, para que você possa entender. Então, o antigo pacto que havia, o símbolo que havia com a casa o povo de Israel na antiga aliança, esse pacto era transitório, não era um pacto que ficou para sempre. Pelo contrário, Cristo hoje é o mediador de um pacto melhor e eterno. Então, em Cristo Jesus nós temos um pacto eterno. Aleluia! Nossa aliança com Cristo é eterna. Então, esse povo que tinha uma aliança, que tinha o libertador, para que os ajudasse a sair, né, da escravidão, daquilo que os prendia pela ignorância, de tudo, de outras coisas também, pelo que aconteceu pela história. Esse povo precisava de um libertador. E esse libertador foi Moisés. Nessa nova aliança, nosso libertador Jesus não escreve mais os seus mandamentos em pedras. Hoje ele escreve em nossos corações, nosso espírito. Hoje nós temos essa aliança, os mandamentos da aliança em nosso coração. E ele pode escrever na sua mente. Isso está em Hebreus também. Vá em Hebreus capítulo 10, no verso 16. Hebreus capítulo 10, no verso 16. Aleluia, você está aqui? Glória a Deus que você está aqui. Então diz assim: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no coração deles e as escreverei na sua mente. Continua aí no 17. Depois acrescenta: nunca mais lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades. No 18. Assim, já que esses pecados são perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Em Jesus, nós não precisamos mais de sacrifício. E aquele povo em Israel precisava cumprir sacrifícios para que muitas coisas acontecessem na vida deles. Mas em Jesus nós não precisamos de sacrifício. E nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Deus é tão bom, tão poderoso, que Ele colocou Jesus para intervir em relação à nossa vida. E esse Jesus que hoje nos alcançou, derramou o seu sangue, fez um pacto com nós e nos trouxe a salvação. Por isso é muito importante você renovar e pensar, meditar e estudar a palavra. Porque é por meio da palavra que você vai ter aí a consciência do sangue de Jesus. Então não seja insensível, seja sensível à palavra, para aquilo que Deus vai falar no seu coração. Seja perseverante naquilo que o Senhor tem para você. O povo de Israel passou por uma transição na saída de Israel para o Egito, quando eles estavam passando, quando eles foram libertos do Egito. E aí essa transição, houve muitas situações, tanto que o povo ele não perseverou. Não teve perseverança. Então o povo de Israel não perseverou e perdeu a chance de viver aquilo que era extraordinário. Então toda uma geração perdeu a chance de viver o que era extraordinário. Porque Deus vou libertar o meu povo, mas não para padecer no deserto. Ele falou e ele cumpriu com o pacto que ele tinha através de Moisés. Ele chamou o povo, na verdade eu creio que o povo teve a consciência, chamou a Deus, Deus interviu por eles, enviando Moisés, e Moisés, como libertador, fez tudo aquilo que o Senhor queria.
E tudo que aconteceu durante as pragas, o povo não era atingido. Imagine, como eu falei, o sangue de Jesus sobre a sua vida. Ele está sobre você. Eu imagino como se fosse uma cobertura. Aqui, esse lado não está chovendo. Eu estou sobre o sangue de Jesus. E ali está chovendo. Se eu for desse lado aqui, é uma cobertura. Começa a vir sobre mim e nada cai sobre mim. É a mesma cobertura do sangue que está sobre as nossas vidas, para que nenhuma praga, nenhum mal chegue até nossas vidas. É isso que o Senhor quer que nós tenhamos entendimento. E eles tinham tudo para viver o extraordinário. Sair lá da terra onde eles estavam escravizados e irem para uma terra que manava leite e mel, aproveitar de tudo que o Senhor tinha para a vida deles, os planos e os projetos que o Senhor tinha, e o coração foi se corrompendo, e a murmuração foi acontecendo, coisas eles foram deixar caindo no coração, e isso eles foram anulando aquilo que Moisés tinha conquistado para eles. Então você não pode anular o que Jesus conquistou para você. Através da sua incredulidade, da sua murmuração, você não acreditar naquilo que a palavra diz, você está anulando aquilo que Deus está falando sobre você. Então não anule, porque o Senhor tem planos e projetos para que ele aconteça na sua vida. E você precisa perseverar. Porque a perseverança é aquilo que vai fazer nós chegarmos à nossa promessa. E as promessas que Deus tem são maiores e superiores. São superiores, muito maior do que você imagina, muito maior do que você possa pensar, muito maior do que você possa imaginar. As promessas do Senhor são maiores. E nessa continuação desse texto, no verso 18, fala sobre um apelo de perseverança. Eu fiquei meditando, mas esse apelo é tão importante, faz parte da nossa aliança com Deus. Nós, como os cristãos, nós precisamos perseverar. Eu quero continuar lendo e vocês me acompanham na leitura. Eu vou lendo esse trecho em sequência, tá bom? Então, no 19 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Você precisa ter plena confiança de entrar no lugar santíssimo, de estar diante da presença de Deus, de que você está coberto com o sangue de Jesus. Tem que ter confiança disso. Por que andar amedrontado, se você está coberto pelo sangue de Jesus? Por que andar cabisbaixo, se você está coberto pelo sangue de Jesus? Tenha confiança que o sangue de Jesus está sobre você. No 20, ele fala: por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Aleluia. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. No 22, assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com uma plena convicção de fé. Com uma plena convicção de fé, irmãos. Aleluia, nós somos um povo da fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Para mim, quando eu leio esse versículo, eu vejo Jesus, quando ele recebeu aquela lança no seu peito e água saiu de dentro dele. Então a água pura saiu de dentro dele, para ser derramado sobre a mim e sobre a sua vida. Aleluia. Mantemos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel. Importemos-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Importemos-nos, pode deixar lá. Importemos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. A nossa aliança é tão importante porque nós podemos se incentivar em amor para fazer as boas obras. A sua incentivação com o seu irmão é em amor. E para que ele continue fazendo boas obras, não desanime aquele que está fazendo algo, pelo contrário, incentive ele. Você não pode ser o causador de uma desgraça. Você tem que ser aquele que vai promover as obras. E mesmo que tenham dificuldades, você pode ajudá-lo.
Existem dificuldades que eu sei que acontecem no nosso meio. E nós temos dificuldade, mas precisamos crescermos nisso, porque nós temos sabedoria de Deus sobre a nossa vida. E o amor constrange, irmão. O amor rompe todos os laços que impedem a gente de correr a carreira. Então, cresçamos no amor, nos incentivemos uns aos outros para fazermos mais, para alcançarmos mais, para tocarmos mais, para doarmos mais. Aleluia! Você tem o poder do sangue para isso. No 25, ele continua: e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Diga comigo, alguns. Não sou eu. Isso, costume de alguns. Mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Está próximo os dias. Então encoraje uns aos outros. No 26, porque se nós pecarmos deliberadamente, Deus, depois que recebemos a consciência da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. No 27, mas apenas uma terrível expectativa de juízo e o fogo intenso que consumirá os adversários de Deus. Aconteceu muitas coisas em Israel. E se não fosse a consciência que Moisés tinha em relação ao propósito que ele tinha que cumprir e a obediência dele, não teria acontecido. Então nós temos que ter consciência disso, porque também há um juízo. E realmente esse juízo virá. 28. Quem rejeita a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Acontecia. Os quais mais severo castigado julgam vocês, quão mais severo castigo julga vocês, merecer aquele que pisou o Filho de Deus, considerou profano o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança e eu retribuirei, e também o Senhor julgará o seu povo. Isso aqui está falando de Deus, sobre o juízo de Deus, sobre aquele que pisou sobre a cabeça. Pode continuar. Algo terrível é cair nas mãos do Deus vivo. De fato, nós temos que temer ao Senhor e não ao diabo. Aleluia. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês forem iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a publicamente insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solitários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois saibam que possuem bens superiores e permanentes. Por isso, não abandone a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Aleluia! Essa é a perseverança que nós temos que ter. Portanto, vocês precisam perseverar de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei nele. Nós, porém, diga para mim, eu não vou retroceder. Eu vou avançar. Vou correr a carreira que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Esse é o nosso Deus, aquele que preserva a nossa vida. Nós perseveramos e a sua perseverança vai te levar à preservação da sua vida, no propósito que o Senhor tem para você. Amém? Então Deus tinha uma aliança de sangue com Israel e o seu compromisso era libertá-lo, e Ele fez. Ele tinha essa aliança e Ele fez. E Ele colocou ele no novo lugar, num lugar de descanso, numa terra que emanava leite e mel.
para eles conquistarem isso, eles precisavam perseverar. E, infelizmente, uma geração se perdeu porque não perseveraram. E a gente não pode deixar que a nossa geração se perca por falta de perseverança. Eu e você temos uma responsabilidade em continuar com aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas vidas. Amém? Então, quando Deus os libertou, Ele disse ao povo: eu sou o Deus que te sara. Então, todo o povo, ele passou por todo o processo de libertação, sempre com o Senhor, guardando a vida deles, sempre com o Senhor, assistindo a vida deles, com a nuvem de glória. Eu digo, a nuvem estava sempre para assistir eles, de dia, de noite, para aquecer. Nunca faltou nada para eles no deserto. Nada faltou para eles. Então, se Deus sabe que nós temos um período onde nós estamos se desenvolvendo, Ele está presente em todas as coisas, Ele está presente na sua vida. Pode ser um período que você esteja passando, mas continue confiando, confessando, confiando naquilo que Deus prometeu. Porque pode ser, é só uma passagem. Mas não anule, não atrase, quando Deus já quer que você ande mais rápido. E Ele foi o libertador, Ele foi aquele que curou, Ele foi aquele que trouxe o propósito para o povo de Israel. E Ele cumpriu com o seu pacto, e o povo precisava cumprir com o pacto dele. E assim aconteceu com Josué. Josué cumpriu com o seu pacto com Deus. Por isso que ele recebeu e entrou na terra. Aleluia. Então, como sacerdócio, foram dadas ofertas. E eu queria falar um pouco sobre o sacerdócio em relação às ofertas que eles apresentavam. Então, era um povo, como eu falei, de ofertas. A gente falou sobre aqui a oferta que nós apresentamos ao Senhor. Mas havia uma oferta que eles apresentavam para que o pacto que eles tinham de sangue com Deus sempre permanecia durante o ano. Então, eles tinham que fazer esse pacto e eles apresentavam ofertas através do sacerdote. Então, com o sacerdote foram dadas ofertas. E as ofertas eram as expiação para que aquele sangue que fosse liberado, aquilo preservasse a vida deles por um período. Como eu falei, era transitório. Então, essa palavra expiação em hebraico, ela significava cobrir. Então, ela significa cobrir. Ela apenas cobria um período na vida deles para que eles continuassem. Porque Deus, no sangue que era feito, havia vida. Então, Deus deu porque a vida estava no sangue. Amém? Então, a oferta era feita porque Deus recebia, porque Deus sabia que a vida estava no sangue. A vida no sangue. Amém? Ele se colocava, então, diante de Deus e dos homens para o povo. O sacerdote fazia as ofertas de expiação. E as ofertas de expiação, os sacerdotes, vieram sacrifícios da aliança de sangue. Então, cada oferta que era feita de expiação, e o sacerdócio, fazia aí, viam os sacrifícios da aliança de sangue. E a curiosidade em relação a isso, lá em Levíticos, nos primeiros 7 capítulos de Levíticos, a gente vê vários sacrifícios que eram feitos. E eram sacrifícios mesmo, feitos com animais. Esses animais eram sacrificados e cada sacrifício tinha um propósito. Então tinha uma ideia de fazer um sacrifício com um propósito que era vinculado ao sacrifício do sacerdócio. Então o primeiro sacrifício foi a oferta queimada. Isso a gente vê lá em Levítico, a gente não vai ler, porque era muito extenso. Então, Levítico no capítulo 1 já começa com a oferta queimada. A oferta queimada é aquela que eles queimavam o animal e aquele aroma, ele subia como um aroma agradável a Deus. Esse aroma agradável a Deus remete alguma coisa a você? Porque nós temos que nos apresentar como sacrifício vivo. Nós temos a nossa oração para subir ao Senhor com um aroma. E você tem o sacrifício que você pode queimar. Por que você não tem deixado queimar as suas orações? As suas orações precisam estar subindo ao Senhor com um aroma suave. O seu sacrifício de louvor, subindo com um aroma suave ao Senhor. Amém? Então, a primeira oferta era a oferta queimada. A segunda oferta é a oferta de manjares. Então, a oferta de manjares, cereal, era uma oferta que era feita com a melhor farinha, a farinha sem fermento e com óleo.
Também te lembra alguma coisa? Me lembrou. Porque não dá para fazer... a Bíblia fala que a gente não pode colocar fermento, porque a massa vai elevar. Então, cuidado com o fermento, porque ela pode se elevar. E eles faziam o sacrifício de manjares cereais com a melhor farinha, e da melhor farinha, farinha sem fermento. E o óleo, que lembra muito sobre o óleo que nós somos ungidos. Porque nós somos o Senhor derramou um óleo sobre nossas vidas. Nós somos ungidos. Então, esse sacrifício da unção sobre nós, quando nós nos apresentamos diante do Senhor, há um óleo que é derramado sobre nós. Você se apresenta ao Senhor, o Senhor derrama esse óleo. Aleluia, sobre sua vida. Oferta pacífica era uma outra oferta que eles ofereciam. Que a oferta pacífica é a oferta de comunhão. E interessante, a oferta de comunhão, eles apresentavam um animal sem defeito para um sacrifício de comunhão. Então, eles apresentavam aquele animal sem defeito algum para ter aquele sacrifício de comunhão, de koinonia, de ajuntamento. Aleluia! Quantas ofertas de comunhão nós estamos oferecendo ao Senhor? Precisamos disso, é tão gostoso, irmãos. Para mim é tão precioso quando nós nos reunimos, às vezes até para fazer uma baguncinha. Tanta coisa boa acontece. Como koinonia é tão importante. Ofertas de comunhão, nós podemos apresentar nossas ofertas de comunhão com a visão na nova aliança, tendo comunhão uns com os outros, amém? Então eles apresentavam a oferta pacífica, a oferta de comunhão. Outra oferta também que era apresentada, a oferta pelas transgressões. Eram as ofertas que eram apresentadas por conta das questões que aconteciam se alguém pecasse contra o irmão. Então havia uma oferta sobre as transgressões que era apresentada pelo sacerdote por conta do pecado que havia e se entrasse contra o seu irmão. Era apresentado diante do véu do santuário. Então era uma oferta que era apresentada quando eles se apresentavam diante do véu, essa oferta ao santuário, e aquilo que havia acontecido era removido. Então, quando nós perdoamos o nosso irmão, quando nós liberamos a vida do nosso irmão, quando nós entendemos que nós devemos viver uma vida de perdão, nós removemos aquilo que nos atrapalha. E você remove e restaura a comunhão com o seu irmão. Então havia a oferta pelas transgressões. E por último, uma outra oferta que também acontece em Levítico, seguindo Levítico capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, né? Eu segui até os 5. A oferta pelo pecado, que é a oferta que é apresentada quando havia alguma transgressão contra Deus. Então, contra aquilo que era santo da parte de Deus. Então, essa oferta era apresentada com o quê? Com ovelha ou carneiro. Isso lembra alguém? Então, quando era apresentada uma oferta pelo pecado, na antiga aliança, eles apresentavam uma ovelha e um carneiro. Para que tudo aquilo que houvesse feito contra Deus fosse purificado. Havia uma propiciação pelaquela culpa e a pessoa era perdoada. Será que isso aconteceu conosco? Jesus foi a nossa propiciação. Ele removeu a nossa culpa. Todo o castigo estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. De uma vez por todas nós já somos perdoados. Você vê isso lá em Hebreus, capítulo 7, no verso 25. Abra comigo, você vai ver isso. Hebreus, capítulo 7, no verso 25, diz: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. No 26. Portanto, é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado nas alturas do céu. No 27, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Ele o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a
si mesmo. Aleluia, Ele ofereceu a si mesmo, de uma vez por todas, nós somos perdoados. Aleluia, pode deixar lá. Aleluia. Não há mais necessidade de sacrifícios serem feitos dias após dia. Mas é necessário você sempre se apresentar ao Senhor. Existe um sacrifício vivo que o Senhor espera de você hoje, que é aquele que você se apresenta ao Senhor, sem ira, sem contenda. Quando você erga suas mãos, quando você medita na palavra, existe esse sacrifício. Mas o Senhor, de uma vez por todas, removeu o nosso pecado. Então eles precisavam ser liberados da culpa. E tinha esse sacrifício pelo pecado. Então havia vários sacrifícios que eram feitos para que eles pudessem manter a aliança com Deus. Hoje nós sabemos que Jesus foi o nosso perfeito sacrifício. Ele foi o melhor sacrifício. Temos o Jesus como nosso intermediador entre Deus. Ele mora dentro de nós, enviou o Espírito Santo dentro de nós. Temos o sangue dele puro, para que nos purifica de todo o pecado. E deixamos a nossa consciência às vezes se perder. Se você se meditar na palavra, se você confiar naquilo que o Senhor diz nas Escrituras, aquilo que o sangue de Jesus fez pela palavra, ela vai sempre ter conformismo dentro de você. Você vai ter convicção. Você vai ter convicção. E o Senhor sabe, as promessas que Ele fez sobre nós são muito superiores. Está lá em Hebreus capítulo 8, 6, que diz que as promessas do Senhor são superiores para a minha vida e para a sua vida. Contudo, o ministério sacerdotal que Jesus recebeu é superior ao deles, como também a aliança do qual ele é mediador. É superior à antiga, porque se baseia em promessas superiores. Então, são superiores promessas que o Senhor tem para nós. O sangue de Jesus Cristo é muito precioso. Amém? Pode subir, grupo de louvor. Nós temos aí esse tema, essa marca do sangue de Jesus para cada vez mais, eu acredito, para nós identificarmos com Jesus. E você tem esse tema para você poder mergulhar, usufruir daquilo que o Senhor tem de tão precioso como revelação para a sua vida. Porque não tem como você falar de Jesus se você mesmo não entende Jesus. Como que eu vou apresentar alguém que eu não conheço? Como que eu vou apresentar alguém que eu não tenho um pacto com ele? Tem pessoas lá fora que querem ser convencidas de algo. E esse convencimento só vai se você estiver convencido. E o sangue de Jesus não convence, ele é precioso. O sangue de Jesus, por causa do precioso sangue de Jesus, ele te deu poder remidor. Ele remiu os seus pecados. Por causa do sangue de Jesus, você foi purificado. Por causa do sangue de Jesus, houve um poder de reconciliação. Nós somos reconciliados com Ele. Ele nos encoraja, irmãos. O sangue de Jesus nos encoraja a desfrutar mais da sua presença, a vivenciar suas promessas, a querer correr a carreira com perseverança. O sangue de Jesus abre o nosso entendimento para nos dar coragem tamanha de entrar em lugares improváveis sem medo. O sangue de Jesus, ele é tão poderoso, que nos dá convicção tanto da saúde, que a gente entende que somos saudáveis, porque o sangue de Jesus já me curou. Então eu entendo tanto da cura do Senhor sobre mim, que eu não tenho medo de doença. E doença nenhuma, as doenças que têm medo de mim. Porque o sangue, a convicção do sangue está no meu coração. E a convicção, ela tem que ser tão grande do nosso coração para fazermos mais mesmo, para nos encorajarmos, para amarmos mais. O sangue nos faz amarmos mais, a desenvolver um amor profundo e verdadeiro. Porque amar o Senhor, você dizer palavras bonitas, você repetir versículos é tão lindo. Mas quando você ama verdadeiramente as pessoas, quando você ama aqueles que talvez você não queria nem amá-los, mas você ama aquela pessoa, você ama os seus inimigos, você é tão amado. O sangue faz isso. O sangue te encoraja para isso, para você romper laços.
romper inimizade. O sangue de Jesus faz isso conosco. O sangue de Jesus nos fortalece, o sangue de Jesus nos dá a garantia de um acesso tão precioso a Deus, que nós temos esse acesso com uma liberdade tão grande, que nós não precisamos mais depender de pessoas, nós dependemos só do sangue mesmo. Eu vou acessar ao Senhor, porque pessoas podem até orar por mim, pessoas podem entregar coisas na minha vida, mas o sangue de Jesus já me deixou garantido, que eu já tenho todas as promessas sobre mim. Convicção, amados, convicção do sangue, convicção dessa revelação. Ela tem que tomar você, ela tem que tomar seus poros, ela tem que tomar sua mente, ela tem que tomar o seu coração. Porque você padece, porque você não tem consciência do sangue. A consciência do sangue nos faz entender que somos prósperos, que nós podemos todas as coisas, que os alcances dele são superiores, e ele faz através do sangue. Eu tenho uma garantia, eu posso acessar com o sangue, eu acesso com o sangue, eu entro com o sangue, e o sangue me dá a permissão de acesso. Oh, aleluia. O Senhor tem tantas coisas a fazer, tem tantos lugares a percorrer, tem pessoas que clamam pelo sangue de Jesus, e você pode ser aquele que está coberto do sangue e trazer essa revelação a pessoas. Eu creio num tempo onde nós vamos desfrutar da presença, o sacrifício que nós vamos entoar ao Senhor. O Senhor sempre vai liberar mais sobre nós, porque nós precisamos cada vez mais estar encharcados desse sangue. Nós precisamos estar encharcados para que pessoas possam tocar em nós, já serem curadas, para que pessoas possam receber uma oração nossa e ser transformadas, para que coisas cheguem até nós, sem mesmo pessoas precisarem saber o que está acontecendo, mas o Senhor vai lá e chama essas pessoas. Oh, irmão, consciência do sangue chegue sobre mim e a sua vida. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque você liberou a sua palavra. Pai, o Senhor, Pai, derramou o seu sangue sobre nós. Pai, o seu sangue é tão precioso. Pai, o sacrifício de Jesus sobre as nossas vidas transformou, Pai, as nossas vidas. Que nós possamos ter revelação do sangue, a revelação desse acesso que nós temos com o Senhor. Pai, o povo foi liberto, mas eu creio, Pai, que nós iremos fazer mais, Pai, com a libertação que nós temos, Pai. Nós iremos atrair outras pessoas para a mesma libertação. Nós iremos amar mais, nós iremos tocar mais, nós iremos fazer mais, Pai, porque o sangue está sobre nós. O sangue de Jesus nos cobriu. O sangue de Jesus nos purificou. Oh, obrigada, Senhor. Você pode levantar suas mãos e agradecer pelo sangue. Apresente-se ao Senhor, se aliste ao Senhor. A presença do Senhor, o sangue de Jesus nos cobriu. Todo pecado foi removido. Você é perdoado, você é perdoada. Não há mais necessidade de sacrifícios de animais, mas há um sacrifício vivo, santo, louvor ao Senhor. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigada, Pai.